vamos tentar separar esse negócio. Porque hoje virou assim, ou você é esquerda, direita, e eu que não tô nem dos dois lados, aí o que é? Em cima do muro, isentão, e aí, pô, foda-se. Quem que a gente... com o Marcelo Taz, né? Fazer o partido de isentão. A gente fundou aqui o partido de isentão. Entendeu? Boa. Então vamos lá. Então, eu tava falando... Você é progressista? Ou vamos por uma coisa antes, assim, o que é ser progressista, o que é ser conservador? Então vamos pegar o conceito primeiro, tá? A democracia que a gente vive é uma democracia liberal. Tá. Então, partindo desse princípio, o liberalismo, ele preza pela questão da liberdade, né? Da escolha. Da liberdade. A nossa democracia liberal, mesmo os progressistas, eles também estão dentro do campo da democracia liberal. Tá. Certo? Então isso pressupõe... Nenhum progressista quer que o Estado te controle totalmente. É isso? Qual é a diferença entre um liberal progressista e o liberal neoliberal, vamos dizer assim? O neoliberal é o conservador? Não, o conservador é o cara que está querendo, na verdade, manter determinados costumes, o neoliberal questões. Eu vou quê? colocar aqui, mas a gente tem aqui, Tá. vou fazer uma... Deixa eu trazer o microfone para cá. Tá, então eu vou chegar para cá. Bem simples, foi o professor Wilson Gomes, que é um Tá. cara que tá apanhando Aqui tá pra pegando? caramba aí na... Aqui pega? Pega. Tá. Vai ficar de ponta cabeça, né? Vai, depois a gente... Tá bom. O professor Wilson Gomes é um professor de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia que está apanhando na internet porque ele é um cara que é professor de Ciências Políticas, ele Claro. não é um militante. Ele tá... Então ele está fazendo análises, ele não está fazendo o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir. Tá. Ele está analisando o contexto e ele faz uma análise. Tá. Então, dentro de uma análise, cabe a um cientista, fiz Ciências Sociais na FRJ, não me formei, mas cabe a um cientista não falar para que essa substância vai servir necessariamente. Quem vai fazer isso é o médico. O cientista analisa a substância e fala quais são os bons, o que ela serve de bom, o que ela serve de ruim, e aí ela entrega a substância e o médico vai falar, vou usar... Foi o Felipe que veio aqui, o Felipe Raime, que falou que o cientista não pergunta por quê. Ele pergunta o como, ele quer saber o como. Exatamente, ele O faz porquê tanto faz. Ele faz a estrutura. Por que o universo surgiu? Não, é como o universo surgiu, ele não tá querendo saber por quê. Entendeu? Exato, então você tem um método científico que é você fazer uma análise sem você dar juízo de valor. Entendi. Do que vai ser feito com aquilo. A gente tem aqui dentro do nosso espectro, a gente pode botar aqui, dividir o nosso SUS espectro. E? Não, Vivo SUS, que eu fiz agora que eu tomei a vacina e fiz uma homenagem ao SUS. Eu tomei semana passada, ou retrasada. Falei que quando eu tomasse a vacina eu ia botar minha Vivo SUS. E aí sobrou um dedo aqui. Aí eu botei a minha estrelinha aqui. Então assim, aqui a gente tem um espectro, né? Aqui, direita e aqui esquerda. Dentro desse espectro, o que é esquerda e direita começa mais ou menos ali na Revolução Francesa por causa da burguesia e do proletariado que ficava do lado direito a burguesia, do lado esquerdo o proletário. E a gente tem uma outra parte, que é essa parte aqui, do espectro, né? Dentro desse espectro, a gente vai ter todas essas possibilidades aqui. À esquerda, todas essas possibilidades à direita. A gente pode vir para um campo mais liberal aqui ou mais conservador aqui. Tá. Então, você Mas pode você tá falando de costumes ou de economia? Não, a gente pode botar aqui, por exemplo, na pauta da esquerda, você pode ter pessoas, por exemplo, marxistas, que são talvez pessoas do nível da esquerda, para que a gente analisa hoje, mais conservadoras à esquerda. Tá. Elas querem um Estado, né, de alguma maneira, cujos os meios de produção pertencem àqueles que produzem. O capitalismo é o quê? O cara tem um capital e nós trabalhamos para esse cara. Sim. Então, um cara que é motorista de ônibus, ou um cara que é, sei lá, padeiro. Ele não é dono do... O cara não é dono dos meios de produção. Certo. Então, ele não é capitalista. Ele vive no regime capitalista. O capitalista é quem detém o meio de produção. Tá. Já o outro, comunista, que é vamos dizer que seja o oposto, ele não quer que tenha ninguém como detentor dos meios de produção. A sociedade se organiza para que todo mundo possa ter direito a tudo. Não tem um cara que vai explorar a sua mão de obra. Tá. Né?
Aí a galera que está no chat pode estudar o que chama mais-valia, Sim, sim. né? Que é o processo de quanto vale a sua força de trabalho. Para comprar o né? que você está produzindo. Exatamente. Então, dentro do espectro econômico e do espectro Liberal e conservador. Conservador e liberal, você pode estar à esquerda, por exemplo, à medida em que o progressista... Qual a diferença da esquerda para a direita na democracia liberal? Basicamente é o seguinte, a esquerda tem uma preocupação coletiva. Ela se preocupa com o social, de uma maneira talvez um pouco mais preponderante do que a direita. A direita se preocupa mais com a sua questão individual. Né? A direita está mais preocupada talvez com a sua performance individual, a sua fábrica, a sua empresa, Mas a sua liberdade, seu lucro. mas a sua A liberdade está para os dois. Ah, Quanto mais perto do extremo à esquerda, menos liberdade. tá. Quanto mais para cá, do extremo para a direita, Também menos liberdade. Por isso que a gente fala que o bolsonarismo está fora do espectro da direita. O bolsonarismo está na extrema direita. Ele está num lugar onde a liberdade ela é tipo... a gente pode correr um sério risco de quando a gente fala tanto da Venezuela, da Cuba, das ditaduras, etc., da gente ter um cara que apoia a tortura, AI-5, censura e uma série de questões que tiram as liberdades individuais. Então, é possível você dizer que você é liberal e bolsonarista. Entendi. Não dá. Você está fora desse espectro. Então, quando a gente o bolsonarismo veio para o Brasil de uma maneira tão absurda que ele pegou esse espectro, que é o bolsonarismo tá aqui. E todo mundo que está desse lado, para o bolsonarista, esquerda. é comunista ou é esquerdista. E ao mesmo tempo, existe uma galera, obviamente, que também vai estar bastante aqui, mas é uma galera muito pequena. Que também tudo para cá é direita. Que todo mundo para cá é fascista. É fascista. Então, o que a gente tem que entender no que a gente está vivendo hoje no Brasil? Primeiro, qual é o seu nível de liberdade? Posso virar assim? Você consegue? Pode. Qual é o seu nível de liberdade? Né? Você quer que o Estado seja muito... O Estado mínimo, quer dizer, o Estado interfere quase nada. Na As economia. Leis de mercado que meio que... Isso. Aí, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? Foi aquele crash imobiliário lá? A gente teve um crash imobiliário. Quem foi que salvou? Foi o Estado. Foi o Estado. Para os Estados Unidos chegar a ser os Estados Unidos como civilização, quem construiu? Como assim? Quem deu suporte? Ixi, aí... Quem é que faz o cara que é um cara que tem um pequeno negócio no primeiro momento ter um capital para ele poder crescer? Quem é que dá esse primeiro capital? Não é o banco? Depende. Pode ser o Estado. No Pode. BNDES não fez isso com um monte de gente? Não, você está falando lá nos Estados Unidos? Não, estou falando de modo geral. Quando você está construindo uma civilização, o Estado está ali te ajudando a fazer a civilização ganhar fôlego até que essa civilização se torna, de alguma maneira, né, sem tanta desigualdade, etc. O Brasil é um país que... eu estou lendo o livro do Ciro e recomendo que você leia também. E todo mundo leia. Estou tentando trazer o Ciro aqui, ele me deu uma volta aí. Então eu vou... Mais um compromisso que aqui, Ciro... Opa. O assessor dele falou, não, sabe aquele negócio? Tipo, não, ele vai aí sim, tá, mas eu tô achando que ele tá me enrolando. O Ciro é um projeto que eu admiro. Mais uma vez, as pessoas vão falar, Ciro... Meu irmão, olha só, pega o Lula... Se ele foi eleito e não seguiu o projeto, você não tá mais com ele. Lógico que não. Ah, isso que é ideal. Pega o Lula, pega o Dória, pega o Mandetta, pega as pessoas que estão no campo democrático. Me apresenta o projeto dessas pessoas, que eu vou fazer uma análise e vou ver o que tem de bom e o que tem de ruim. Foi aquilo que você estava conversando no off aqui, quando a gente estava conversando. Então, dentro dessa situação, a gente tem um país com uma desigualdade gigantesca, hoje, que é o Brasil, onde tem um percentual das pessoas que ganha muito dinheiro, e é um percentual mínimo, e tem uma grande maioria que ganha 99% que não ganha o que esse 1% ganha. Então, o que a gente está falando é o seguinte, e dentro do espectro do liberalismo, em termos econômicos, todas as vezes que a gente libera, por exemplo, o Bolsonaro agora durante a pandemia, a carne começou a ficar muito cara, né? E aí, um Estado liberal, o governo não pode interferir. Aí o Bolsonaro falou o quê para as pessoas? Come ovo. Aí as pessoas começaram a procurar ovo.
Aí o ovo ficou caro. Aí, o que acontece? À medida que as pessoas vão procurando, é a lei da oferta e da procura. Como um brioche. Né? Vai ficando a coisa descontrolada. Se você não tem... Não tô falando que eu sou a favor de um Estado gigante, não, tá? Tá. Mas você precisa de um Estado, por exemplo... O Brasil hoje ele é uma fazenda. A gente vive de commodity. Total. Se o Brasil ainda tem... Se o agronegócio ainda está apoiando o Bolsonaro, é porque o agronegócio está ganhando muito dinheiro exportando. A gente tem gente passando fome alto, aqui dentro. Dólar alto pra caramba. A gente tem gente passando fome dentro do Brasil e as pessoas exportando comida para fora. Porque o dólar tá alto e os caras estão ganhando muito dinheiro. Mas isso é commodity. O que o Brasil produz? Qual é o carro brasileiro, o computador brasileiro, o dispositivo que a gente tem? O que a gente produz de industrial que a gente poderia estar produzindo se a gente investisse no setor industrial brasileiro, no setor de pesquisa? Quem é que investe? Uma parte é o Estado e uma parte é a iniciativa privada. Exatamente. Então você tem que raciocinar da seguinte maneira. Eu preciso, por exemplo, que um cara que está na UFRJ estudando, que esse cara, quando ele termine o estudo dele, que ele venha fazer alguma coisa que vai ser, já que ele está estudando numa escola pública, né? Que ele traga esse benefício para o seu país. E não que depois que ele se formou e etc, que ele vai vender esse benefício. Vai lá para fora. Então, assim, quando você fala de um Estado, de um neoliberalismo dentro da realidade do Brasil, você está falando de um Estado que ele já é mínimo. Você entra numa favela, você vai ver que o Estado não está lá. E, na verdade, as pessoas se acham ricas, mas elas estão na classe média. Para baixo. Eu vim aqui, aqui no seu estúdio, estou vendo que você tem uma condição boa de vida, etc. Eu posso te classificar como um cara de classe média alta. Mas se você parar de trabalhar hoje, você consegue ficar quanto tempo sem trabalhar? Na pandemia eu quase quebrei, cara. Porque eu não estava fazendo show. Quanto tempo você acha que você aguenta ficar sem trabalhar? Se assim, sem trabalhar, você não vai ganhar nada no YouTube. E só gastando. Nada. Só gastando? Quanto tempo? 1 ano. 1 ano? Então você não é rico. Claro que não. Rico é quem vai ficar 5 anos, gerações. Não, 10 gerações. anos, 20 anos. O filho dele já... Então vamos começar a situar as pessoas.